Olá, começa o Boa Vontade Entrevista. Hoje vamos falar sobre os benefícios do estudo na melhor idade. E quem conversa conosco é a neurobióloga, psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Neurociência, a doutora Marta Helvas. A gente sabe que o conhecimento produz muitos benefícios nessa fase da vida, né? Principalmente até para que se previnam, né, de doenças. Sem dúvida. Hoje é uma situação sine qua non. Não é nem só a questão do estudar, a questão da produção, né? De me sentir produzindo algo para que eu possa ficar bem. Então, independente do estudo, a construção desse conhecimento, aplicar algo naquilo que me faça bem, é uma situação que não dá para a gente descartar a possibilidade de um avanço de uma idade melhor, né? É verdade. E como que você observa essa mudança do comportamento do brasileiro? Assim, esses jovens da melhor idade, digamos assim, né? Voltarem aos estudos, aos bancos escolares depois de 50, 60, 70 anos. Na verdade, é a necessidade. A gente chama da síndrome do ninho vazio. Então, o que acontece? Tinha seus maridos, suas esposas, seus filhos, netos, aí todos vão crescendo e você vai se sentindo de novo sozinho. E aí muitos buscam o caminho da escola. Então aquilo que ele não fez na sua fase da oportunidade lá da sua idade de adolescente e tudo mais, aí ele começa realmente a pensar naquilo que ele poderia ter feito e algo que lhe dá prazer. E aí ele volta para a escola. E é o grande caminho, o melhor caminho é exatamente esse. E que bom que o brasileiro está descobrindo isso. Essa nova possibilidade, né, de estar realmente se renovando em termos de atualização. E o caminho é esse, o caminho é da educação. Doutora Marta, nós temos acompanhado vários casos de pessoas da melhor idade que estão retornando aos bancos escolares. E estivemos na cidade de Niterói para conversar com a Silvia Emília, que está na sua terceira faculdade aos 76 anos. Vamos acompanhar? Comecei a trabalhar fora, no Tribunal de Contas, no antigo estado do Rio. Eu já estava formada na primeira faculdade, que foi de letras clássicas, que naquele tempo os cursos eram diferentes. E havia a Faculdade Nacional de Filosofia no Rio. E lá eu me formei em 57, em letras clássicas, isto era português, latim e grego, que não tinha para quem ensinar o grego, né? Mas depois eu continuei como professora de português e de latim, principalmente, preferencialmente dando aula para cursinho pré-vestibular. E junto com uma das turmas de cursinho, eu entrei para a faculdade de Direito. E fizemos Direito juntos, me formei em 65. Logo depois, por volta do ano de 70, eu ainda fiz 69, 70, eu passei rapidamente por um cargo de auditor no CPDERJ, que hoje é o PRODERJ. Nós fizemos um curso aqui pela Escola de Administração Pública do Antigo Estado do Rio, mas foi muito rápido a passagem. Lá que eu conheci os computadores. Eram só os computadores de grande porte, que nós conhecemos como mainframes, porque naquela época não havia micro. Então, os operadores, nós tínhamos até a função do operador, eles programavam tudo direto dentro do computador, era o homem ligado diretamente ao computador. Não havia os recursos tecnológicos que existem hoje. Daí eu fiz um concurso para a Defensoria Pública, passei, abandonei aquela parte de tecnológica, né? E fiquei na Defensoria até final de 89, quando eu me aposentei, com 35 anos de serviço, porque naquela época contava em dobro, licença especial e férias não gozada. E vim trabalhar na Prefeitura de Niterói, onde eu trabalhei sempre ligada ao serviço jurídico. Chefiei um jurídico num órgão aqui do município, trabalhei na Procuradoria do município. E em 2004 eu me desliguei do serviço público. E fiquei 2 anos imaginando o que eu ainda poderia fazer sem ser colcha de crochê e bordadinho de ponto de cruz. E aí falei assim, poxa, eu gostava tanto de mexer lá com o pessoal, com a programação, com o pessoal de computador. Aí vim procurar um curso e achei que o curso de Ciência da Computação aqui me daria muito conhecimento, né, adicional, que serviria também para a área do direito, porque hoje o direito, como todas as ciências, né, está muito dependente
entrosado e dependente muito da área tecnológica. Nós acompanhamos o depoimento de Silvia Emília, que aos 76 anos está cursando a sua terceira graduação, Ciência da Computação. Doutora Marta, como se explica esse fato da pessoa, mesmo na melhor idade, através dos estudos, resgatar a sua autoestima? Essa questão do elevar, né, a autoestima tem uma explicação na relação desse prazer. Então, primeiro de tudo, o melhor idade ele tem que fazer algo que lhe seja prazeroso. E o estudar para ele é a questão de eu tenho possibilidades, eu ainda aprendo. Mesmo envelhecendo, mesmo a gente perdendo algumas capacidades cognitivas da memória, algumas linguagens, até por uma questão mesmo neurofisiológica, existem outras células que se organizam no nosso cérebro e que produzem uma nova adaptação. E ir para a escola, sentar nos bancos escolares, ler, ouvir, principalmente a relação que eu tenho nessa construção social na sala de aula com os meus colegas, a troca, isso vai promovendo o que nós chamamos de plasticidade neural. Ou seja, mesmo o meu cérebro envelhecendo, eu tenho ainda uma capacidade de novas conexões neurais serem formadas no meu cérebro para que eu possa desenvolver novas habilidades e competências. E aí é claro que essa questão está relacionada à autoestima. E a autoestima ela está relacionada, sem dúvida, à questão do que eu posso, eu consigo, eu quero, né? Está relacionado ao prazer. E esse estímulo, né, que a pessoa tem de voltar a estudar, então ele ajuda, de certa forma, também na parte cognitiva, na memória, inclusive? Claro. Eu costumo dizer assim, nós temos dois fatores importantes. O estímulo, que é externo, então tudo que está ao meu redor que vai me estimular, seja a escola, seja o processo da tecnologia pela internet, ou, enfim, seja a troca com a minha família, algo externo que me possibilite me provocar prazeres, né? E desprazeres também, claro, porque a gente também aprende nesse processo, né? Né? Tudo na vida não é prazeroso. Mas existem os meus fatores internos. E os meus fatores internos não só uma relação neuroendócrina, não é só uma relação biológica, mas é também uma questão psicológica, né? E que está relacionada aos meus desejos. Então, são fatores intrínsecos àquilo que eu quero. Então, os meus desejos, eles fazem parte. Então, a gente costuma dizer que, na verdade, a gente tem um mix, né, entre um bio e um psique. Um biológico, que é uma relação neuroendócrina e que a gente observa isso ao caminho até pela produção dos próprios neurotransmissores, os hormônios, que tem tudo a ver com essa relação do nosso corpo, mas não podemos reduzir o nosso corpo apenas a neurotransmissores e hormônios e a sinapse. Existe o grande desejo, existe a grande vontade, né? E a força para que a gente possa realmente ter essa relação. Então, são fatores externos e internos. Então, a gente é formado de estímulos externos e fatores intrínsecos, realmente, que são os nossos desejos. Isso é que move esse movimento todo. O cérebro não tem limite para isso? Não, não tem. Não tem. Agora, assim, o que me move, o que me faz esse movimento interno é o meu desejo. Eu quero. Então, assim, não é só na relação do querer, mas é eu transformar esse pensar em sentir e agir. Então, quer dizer, a terceira etapa é a ação. Eu penso, então eu quero. Né? Então, eu fico no mundo das ideias. A partir de agora, eu tenho que sentir, eu tenho que fazer o quê? Um movimento para isso acontecer. E aí partir. Exatamente, o idoso ele está começando a perceber isso. Eu vou fazer, eu sou capaz, eu quero. E é lindo, dia de formatura, né? Que eles estão lá no último, se formando, com aquele canudo na mão, assim, nossa, eu consigo, porque estudar é muito difícil, Simone. Sim. Estudar não é uma tarefa fácil. E muitos jovens desistem. Na grande maioria, eles desistem por falta de maturidade neurológica, por falta de maturidade psicológica e até por falta das oportunidades. Sem dúvida. Né? E aí, hoje a gente tem um outro recurso dentro do processo da educação que a gente pode acompanhar essas dificuldades de aprendizagem. Doutora Marta, a gente vai só para um rápido intervalo, ok? As muitas conquistas a partir da melhor idade é o nosso tema de hoje. E no próximo bloco voltamos a conversar com a psicanalista, a neurobióloga Marta Helvas sobre a produção do conhecimento humano e os seus benefícios. Enquanto isso, participe do programa enviando sugestões para o e-mail entrevista@boavontade.com. Fique com a gente.